Irmãos amados, estou gravando aqui um áudio sobre o dízimo, irmãos, o segredo do sucesso. Todas as igrejas evangélicas apregou com grande alarde que se dermos o dízimo, nossa prosperidade será imensa e fabulosa. Mas a grande verdade é que você, os irmãos que estão na igreja, há tanto tempo de tal prosperidade, nem sinal. Você continua o mesmo, pobre e de outrora. Foi observando tais fatos e é que comecei a fazer um estudo profundo sobre o dízimo. Fiz um retiro para meditar profundamente sobre os assuntos. Andei por várias denominações. E nesse intermédio, mas cada vez mais, o Criador foi falando forte em meu coração. Coisas que eu nunca havia notado na Bíblia, até que descobri a mais profunda e bem-aventuradas das verdades. Existem as verdades dentro da Bíblia. Foi aqui dentro, fazendo estudo, que eu descobri sobre o dízimo. A bênção só vem quando você não dá nenhum dízimo. O que? Acalma, eu explico. Agora vamos ver por quê. Eu estava lendo Mateus quando tive uma revelação surpreendente do Criador, que mudou profundamente a minha vida. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, pois semelhante remendo rompe o vestido e faz seu maior rotura. Mateus 9,16. O Criador, nosso Messias, queria dizer que não adiantava nós acrescentarmos algumas coisinhas na nova aliança em nossas vidas e deixarmos a velha aliança funcionando em nós. Ativamente, tínhamos que cessarmos totalmente com a velha lei de Moisés, o judaísmo, para recebermos as novas vestes do novo mandamento. E prosseguia o mestre amado, e nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe seus odres e entorna seu vinho. E os odres se estragam, mas põe-se vinho novo em odres novos. Mateus 9,17. Como o Criador faria cumprir sua palavra? Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. Se continuarmos com as velhas, cumprindo a velha lei, loucos de medo das maldições contidas nas ameaças dos pastores, com a velha surrada frase, com maldições sois amaldiçoados. Malaquias 3, versículo 9. Não existe mais maldição alguma, amado meu. O Messias já nos livrou de todas elas. O Messias nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 3:13. Para haver resgate, tem que haver pagamento da dívida. E isso o Messias fez no madeiro por você, meu irmão, meus irmãos. E havendo riscado o escrito da dívida, o dízimo que havia contra nós na sua antiga lei, ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-se do meio de nós e cravando-se no madeiro. Eclesiastes 2:14. A prosperidade não está em dar o dízimo para aqueles que não são da nova lei. Ou seja, a graça está em não dar o dízimo. Se você é do Messias, não dê o dízimo e você vai prosperar. Todavia, o Criador agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puder, por expiação do pecado, verá sua prosperidade. Prolongará os seus dias e o bom prazer do Criador você prosperará na sua mão. Isaías 53:10. Mas afinal, o pregador, pastores, os grandes pastores, amigos, por que então existia o dízimo? Você deve estar se perguntando. O Criador nunca mandou ninguém dar o dízimo.
Mas como nas pedras da lei, nos 10 mandamentos, o Criador manda alguém dar o dízimo? Está nos mandamentos? A grande verdade é que os fariseus adoravam as suas tradições. O povo hebreu era assim. Como nasceu o povo hebreu? Abrão era um homem de Ur dos Caldeus, e lá, por certo, eles tinham essa tradição de dar o dízimo aos seus deuses. Quando Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, rei da Salém, em Gênesis 14, 20. Jamais o Criador havia ordenado a alguém dar o dízimo, basta você ler a Bíblia. No início, até aquela passagem, era uma simples tradição do povo cadeu, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento do Criador. Mateus 15, versículo 6. Inúmeros pastores de igrejas, Igreja da Graça, Igreja Universal, Igreja Renascente, Igreja Assembleia, Igreja Universal, várias igrejas, todas as igrejas, pastores, inúmeros pastores, apregou aos 4 ventos a famosa frase de Jacó: indo para Padarã, ao encontro de sua bela e futura esposa Raquel, e de tudo que deres certamente darei o dízimo. Gênesis 28, 22. Só o que esses mesmos pastores esquecem é de contar que Jacó nunca deu o dízimo. Algum depois que enriqueceu, basta você, meu irmão, ler toda a história de Jacó. O Criador o abençoou poderosamente, fazendo dele um pai de família, e que veio a ser estas 12 tribos de Israel. Aliás, foi por esse nome que o Criador trocou o nome de Jacó, Israel. Até morrer nunca deu um centavo de dízimo, e por isso foi uma bênção. Jacó foi uma bênção. Houve certo período, a história de Israel, que o povo do Criador foi governado por juízes. O último deles, Samuel, e já se encontrava decrépito, prestes a ir para a glória, quando os hebreus resolveram pedir a ele um rei que o substituísse. O Supremo Pai ficou desesperado, pois seus filhos já não mais queriam ser governados por ele, através dos seus profetas, mas sim dirigidos por um rei humano, e abrandou alertando que esse rei tomaria quase tudo da famosa geração eleita, nação santa, povo escolhido, de tal forma que eles viveram quase mendigando, porque esse rei lhes imporia pasme sobre amado meu. Até o famigerado dízimo, as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e a seus servos. E o Altíssimo ainda alertava de que quem desse o dízimo passaria a ser escravo daquele que deu tal tributo, dizimará o vosso rebanho. Vós lhe sereis por servo. Samuel 8,17. Meu irmão, quem dá o dízimo, meus irmãos, passa a ser estrado, capacho debaixo dos pés daquele que recebe teu precioso dinheiro. Teu precioso dízimo. Esses profetas, pastores falsos dessas igrejas, esses templos de pedra, que o nosso Criador não habita em templos feitos por mãos de homens e nem aceita nada feito por mãos de homens em Atos 18. Seu Pai Celestial não precisa das suas parcas escassas economias, amado meu e meus irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Mateus 23, versículo 9. E para que você fique sabendo, esse Pai, além de poderoso, é muito rico, e a minha é a prata e o meu é o ouro. Ageu 2:8. Mas o pregador, o pastor, o profeta, eu sou purista, diz você para mim, nesses momentos, só leio o Evangelho? Ótimo, glórias. Ótimo, ele ainda diz glórias. O Criador por isso. Amados,
O Messias veio para dar o exemplo para você. E quando é que você viu o Criador subir até Jerusalém para ir ao templo dar dízimo? Ele nem ia em templos, ele pregava, né? Ele ia em cidade pregar a palavra dele, ele não ia em templos. Imagina dar dízimo em templos. O jovem, né? Aquele rapaz jovem rico, ele disse, para me seguir, vendes tudo que tu tens. Porque ele não aceitava dinheiro, nada, de ninguém. E aí, jamais o Criador ensinou aos seus discípulos a darem o dízimo. Muito pelo contrário, os cobradores de impostos chegaram-se a Pedro quando eles entraram em Cafarnaum. Não paga vosso mestre os seus dracmas? E Pedro foi logo ter com o mestre, que já entraram em sua casa. Mas o Messias antecipou, lhe dizendo, que te parece, Pedro, de quem cobram os reis da terra os impostos ou tributos dos seus filhos ou dos estranhos? Ao que Pedro respondeu, dos estranhos. Agora preste atenção, meus irmãos, ao que Messias vai responder. Amado meu, para nunca mais esquecer essa frase do nosso Messias. Então os filhos estão isentos. Está aqui a palavra, irmãos. Messias falando para Pedro. Então os filhos estão isentos. Mateus 17, versículo 26. Se verdadeiramente, meu irmão, você é filho do Criador, você está isento, não precisa pagar tributo algum ou dízimo algum. Você é livre, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jó 8, versículo 32. Mas o pastor, o profeta, pastor Edi, pastor R.R. Soares, pastor de todos os pastores, né? Como foi que o Criador falou? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante, a lei, a justiça e a misericórdia e a fé. Mateus 23, 23. Aqui ele está falando que eles davam o dízimo da hortelã e do endro. Então não era dinheiro, irmãos, era comida, alimentos, plantações que eles plantavam e levavam alimentos. E daí, mesmo assim, aqui o Messias está falando, eles davam da hortelã. Hortelã é dinheiro? Hortelã é uma nota de 100 reais. Não, é uma nota de 200, envelope. O endro, vocês têm que botar hortelã dentro dos envelopes, meus irmãos. Vamos colocar hortelã dentro dos envelopes, porque o mestre disse, vamos dar o dízimo da hortelã. Hoje é a campanha da hortelã, segunda é hortelã, terça é o endro e quarta o cominho. Vamos fazer hortas em casa e levar para os templos, irmãos. Comida, alimento, o necessitado precisa do alimento. E ele fala, o Messias, né? Mas negligenciais o mais importante, a lei, a justiça e a misericórdia e a fé. Mateus 23, 23. Aonde os pastores ali pregam só um pedaço dessa palavra. Se você mostrar aquele xoxo, né, aquela maneira xoxa, o povo não vai confiar em você para orar. Você tem que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser o super-herói. Pessoal, nós vamos fazer isso aqui, é o dia de fazer. O valente, o macho. Eu sei agora. Mas eles não falam a verdade. Eles mentem. O falso profeta mente, roubam dos seus, né, das próprias pessoas. Tristes quando eu ia lá, na época que eu ia, antes que eu, sem saber da verdade, que eu fui libertada pela verdade, que eu dava o dízimo sem conhecer, e eu fui ler as escrituras sozinha, fui buscar, pedir para o meu pai, e ele me mostrou a verdade me libertou. Irmãos, aí que eu vejo, as pessoas mais pobres dão dízimo nessas igrejas. Pessoas aposentadas, minha mãe aposentada, ganha salário mínimo, dá dízimo, dá patrocínio para o R.R. Soares, sabe? E ele ainda fala
Nos vídeos deles, no YouTube ainda ele fala. Quem não dá o dízimo vai ser amaldiçoado, morrerá, vai para o inferno. R.R. Soares fala isso. E as pessoas têm medo do que ele fala. E ele cada vez está ficando mais milionário, comprando aviões, casas, mansões, entrando para a política, né? Fazendo as coisas que ele diz que é do falso Criador, não do nosso verdadeiro Criador. Deus é Zeus, Senhor é Baal. Irmãos, é isso que eu digo, irmãos, né? Que o engano dessas religiões, dessas igrejas, Universal, Igreja da Graça, está aí, irmãos, na cara dura, e as pessoas não estão vendo, irmãos. Mas muitos estão saindo. Eu sei que tem muitos irmãos já se libertam. Eu vejo no Face, né? Irmãos e irmãos se libertando desses falsos pastores, desses lobos devoradores, que vai vir tudo à tona, irmãos. Tudo à tona vai vir a verdade. Tudo. Nosso Pai, Ele é verdadeiro, único, né? Que fez o céu, fez a terra. O nosso Yahweh, o nosso Yahushua. Ele é o único verdadeiro Pai. Não há outro. Porque só Ele salva. Só Ele, irmãos. E então, filhos, estão isentos, né? Aqui o Messias fala. Agora preste atenção o que o Messias vai responder. Ele vai responder, né? A frase, né? Então, os filhos estão isentos. Mateus 17, 26. É só você abrir as escrituras lá, procurar, e você vai ver, irmão, que você está isento do dízimo, das ofertas. Você oferta se você quer, mas o Messias falava, a nossa missão era ajudar o órfão, a viúva necessitado, o nosso irmão necessitado, o forasteiro. Tanta gente aí, irmãos, precisando de ajuda. Tanta gente. E esses pastores não fazem nada, não ajudam as crianças passando fome, os velhos passando necessidade. Muito triste de ver isso, irmãos. E as pessoas dando para esses pastores. E verdadeiramente, meu irmão, você é filho do Criador e você está isento. Não precisa pagar tributo algum ou dízimo algum. Você é livre, conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8,32. Mas o pastor, o profeta, como foi que o Messias falou? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. É alimento, irmãos, não é dinheiro, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Ora, meus irmãos, neste texto, o Criador não se dirigia aos discípulos como você, amado, mas sim àquela espécie de pastores falsos, essas igrejas que ele mesmo falou na palavra dele, que ele iria derrubar aquele templo, em 3 dias ele levantaria o templo. E o discípulo, mestre, mas esse templo foi levantado em 40 anos? E daí eu entendi, irmãos, que o templo que ia levantar era ele morreu em 3 dias, ele levantou, ele é o templo nosso verdadeiro, ele tem que estar dentro de nós. Você, amado, mas assim aquela espécie de pastores falsos, ele chama de hipócrita, que viviam na lei, no judaísmo e que não aceitava a nova aliança, a nova doutrina, né? O cristianismo, a graça da nova aliança, e que obrigava as pessoas a dar o dízimo de até pequenas plantaçãozinhas, de fundo de quintal, tais como minguadas hortaliças, e quando eles próprios não o davam, e por viverem na antiga lei teriam de dar. Por isso o Criador os chamou de hipócritas, de falsos. Passaram os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. Mateus 5:8, versículo 18. E o Criador tinha razão, as palavras dele não passaram, pois até o dia de hoje existem essa espécie de lobo devorador, esses pastores, essas igrejas, Igreja da Graça, Igreja Universal, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Deus é Amor. O Senhor tinha razão, o Criador tinha razão.
As palavras dele não passaram, pois até o dia de hoje existe essa espécie de lobo devorador. Antes de mim só veio ladrão e mercenário, Jó 10, versículo 8. E hoje ainda tem os ladrões. Amado meu, o Messias jamais cometeria a heresia de ordenar os seus discípulos a dar o dízimo, voltando pessoas livres e libertas como eram os seus seguidores daquela época, os de hoje também, a retornarem à escravidão do dízimo e da lei. Pois quem dá o dízimo hoje nas igrejas se acha grande por ser dizimista, mas na verdade é que vive na maior derrota. As pessoas estão doentes, as pessoas estão com depressão, as pessoas estão cheias de demônios, porque estão lá na igreja de Satanás. Aquilo lá é a casa de Satanás. Por isso que ele pede dinheiro, dízimo, porque ele é o dono do ouro e da prata. Lá no monte, quando o Messias subiu para orar, ele veio tentar o Messias. Que as trevas, a morte, veio tentar o Messias para oferecer, né, todo o ouro, toda a prata, toda a cidade. E o Messias disse o que? Arreda-se de mim, não os conheço. E saiu, não conhecia, ele não quis saber, porque ele tinha o Pai. O Pai, né, irmãos? O Pai dele que era o nosso Criador, Pois quem dá o dízimo hoje nas igrejas se acha grande por ser dizimista, mas a verdade é que vive na maior derrota, doente. Nunca o dinheiro dá para pagar as contas ou custear as mais simples necessidades. Tu que te glorias na lei, desonras o Criador pela transgressão da lei. Romanos 2, versículo 23. Eu também dei o dízimo, eu também fiz isso, mas eu não sabia, eu era cega. E hoje eu prego a verdade para as pessoas abrir os olhos e tirar a cegueira, como eu fui cega. Mas agora se manifestou sem lei a justiça do Criador, tendo o testemunho da lei dos profetas. Romanos 3, versículo 21. Moisés, Abraão, Malaquias vão ter que testemunhar que a justiça do Criador fez na sua vida. Injustiça era Adão ter pecado e você ter que pagar os dízimos. Isso que é injustiça. Justiça do Criador é o Messias morrer por seus pecadores, pelos pecados, e você ficar liberto. O Messias jamais traria uma nova aliança se a velha fosse boa. Por isso tem que ser abolida uma aliança onde você não precisa pagar nada. De graças recebestes, de graças dai. Mateus 10, 8. Pois o pecador é tornado justo de graça, e são justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Messias. Romanos 3, versículo 34. Estamos isentos de pagamentos do dízimo, porque o Messias já pagou por mim lá no madeiro. Acabou-se a lei e o fim da lei. É o Messias. Romanos 10, versículo 4. Agora só reinamos na graça. Estamos reinando aqui na terra, na graça. Quando tive esta revelação, irmãos, apliquei esta verdade no meu coração e comecei a levar a verdade para os meus irmãos e a prosperar abundantemente. Inclusive, tive atendido um pedido que há 13 anos havia solicitado ao Altíssimo. Sempre quando eu oro e peço ao meu Pai maior, Ele me alcança. Porque o que eu faço, irmãos? Eu ajudo meus irmãos, órfãos, viúvas e necessitados. Quando está no meu alcance, né, irmãos? Mas sempre que eu posso, o Pai sabe. O Pai Celestial sabe do meu coração e conhece meu coração. Mas como pastor, sem dízimos, as igrejas fecharão as portas. Né? E já estão aí falando, né? Que as igrejas estão quebrando, que os pastores estão tudo loucos e brabos com as pessoas que estão pregando a verdade. Essa semana, irmãos, entrou uma pessoa no meu WhatsApp, me adicionou e eu fui falar. Eu acho que era um pastor. E esse pastor começou a me dizer um monte de coisa. Eu tenho certeza que era um pastor de alguma igreja. Ele começou a me dizer que eu não sabia nada, que o Satanás ia me perseguir, que eu era uma derrotada, que eu estava falando asneira, besteira, mas
deletei ele e continuei, e vou continuar falando a verdade, porque a verdade me libertou e eu sei que o meu Pai maior está junto comigo. E eu vou abrir minha boca e não vou fechar. Fecharão coisa nenhuma, amado. A porta que o Senhor abriu, que é nós, né, irmãos? Nós somos o templo dele. Se ele abriu uma porta para nós, se ele abriu uma porta, irmãos, a porta que ele abriu, ninguém fecha. A porta que ele fechar, ninguém abre. Nós não precisamos pagar dízimo. Nós precisamos respeitar nossos irmãos, ajudar o órfão, a viúva, o necessitado, né, irmãos? Né? E orar. Está na palavra, né? A palavra, na água viva, a água do poço verdadeiro, vivo. Né? Mas, irmãos, Salomão, né, ele pediu dízimo para a rainha de Sabá? Claro que não. E deu ela ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias de pedra preciosas. Né? 10, aqui é Salomão, agora deixa eu ver aqui. Não estou lembrado ali, mas sei que é. Depois eu vou ver, irmãos. Mas essa palavra que eu estava vendo, eu fiz esse meu estudo, tudo eu escrevi antes de colocar aqui. Mas eu não botei aqui Salomão 10, mas depois eu vejo. Queridos mensageiros, né? Pastores, profetas de igrejas, né? Estão aí pedindo dízimo. Quem não dá o dízimo vai para o inferno, que nem diz o R.R. Soares. Mas o nosso Criador vai prover, né? Vai prover para nós, porque nós estamos fazendo as coisas certas, nós temos fé, nós temos que crer no nosso Messias e as coisas acontecerão. Nós vamos prosperar assim, irmãos. Nós não precisamos do homem para nos dizer o que nós temos que fazer. A força, a fé está dentro de nós. Nós temos o templo do nosso Criador, do Messias, do Pai, do Filho e do Espírito. Né? A saúde financeira, né? Tudo, saúde, trabalho, tudo Ele vai nos dar. Tenho recebido todas as bênçãos que antes mesmo sendo, né? Eu, no fundo do meu coração, irmãos, quando eu oro e busco o Pai Celestial e falo com Ele e peço, as coisas acontecem. E essa semana mesmo, um testemunho para contar para vocês. A minha filha, ela estava na faculdade, fazendo faculdade dela, né? E faltava 1 ano e meio para ela fazer a faculdade. Ela não pôde mais pagar, ela atrasou e teve que sair da faculdade. E atrasou, e daí mais de 1 ano, depois logo ela casou, e daí gastou com o casamento e ficou devendo na faculdade. E aquilo ali foi uma bola de neve, aquela dívida lá na faculdade. Eu sei que ela devia, acho que 2, 3 mil, foi para 8 mil reais. Irmãos, que bênção, sabe? A oração, o poder que nós temos, a nossa fé, se nós crermos no Messias, no nosso Pai maior, a nossa fé, quando nós oramos, Ele ouve, quando a nossa oração vai direto ao Pai. Ela recebeu uma ligação da faculdade, ela devia 8 mil. Sabe o que é 8 mil reais? Não é pouco dinheiro, é bastante. Ela não poderia pagar. E mesmo parcelando, ia ficar difícil ela pagar. A faculdade ligou para ela dizendo que ela estava isenta de pagar, mas que eles queriam ela de volta na faculdade. Eles iam fazer a inscrição dela, ela ia tudo, né, ia começar a faculdade para terminar esse ano, 1 ano e meio que ela tem que terminar, e que ela não precisava mais pagar os 8 mil, ela só ia pagar por mês agora um novo ano. Irmãos, da onde que isso pode acontecer? Se não é um milagre do nosso Pai. E ela não dá o dízimo, eu não dou o dízimo. Nós só oramos para o nosso Pai. Mas a gente ajuda o órfão, a viúva, o necessitado, como o Pai pede. E eu tenho, né, percebido que todas as bênçãos que antes mesmo sendo, né, mesmo quando tinha
E eu ia na igreja, né? Eu sempre falava nas minhas orações. Incrível, por isso que eu acho que o Pai me mostrou a verdade. Porque eu ia nas igrejas, mas eu dobrava meu joelho em casa, pedia pela verdade e eu dizia, meu Pai, o meu Deus, Ele é o de Israel, de Abraão, de Jacó. Eu falava Moisés, eu falava os nomes dos profetas todos. Esse é o meu Pai maior, que deu seu único filho por mim. Eu sempre orava. E ele sempre me respondia. E ele foi me mostrando a verdade, porque ele sabia que eu tinha sede. Eu sempre tive sede da palavra dele. Sempre tive sede da palavra. Irmãos, às vezes eu fico 24 horas dentro de casa, mas eu estou sempre com o meu pensamento nele. As pessoas, às vezes meu marido diz, o que tu está fazendo lá em cima? Tu está lá nesse quarto, eu estou lá lendo as escrituras, estou fazendo um vídeo, estou escrevendo alguma coisa. Sempre em contato com ele. Eu não tenho contato mais aqui em casa com televisão, não consigo mais olhar TV, não consigo mais escutar músicas do mundo, a não ser eu e meu Pai. E as minhas orações pela minha família e pelos meus irmãos. E cada dia que passa, Ele está me moldando das coisas terrenas, sabe? Muitas coisas assim terrenas eu estou deixando de gostar. E é isso, irmãos. E daí, adeus a miséria, né? Porque se nós temos o Criador, essa força dentro de nós, né? Essa vida de derrotado, tudo vai embora, irmãos. As pessoas que às vezes estão em depressão, angustiada, triste, é só nós dobrar o joelho, orar e pedir para o Pai. Força, sabedoria, entendimento da palavra dele, mas fazer a coisa certa, irmãos. Nós temos que estar presente. Mas para isso nós temos que nos arrepender. Sempre falo, sem o arrependimento não tem salvação. Se nós não nos arrepender, eu sempre vou falar, vocês vão sempre me ver falar nessa palavra que o Messias falou. Eles me pedem um sinal, mas eu já dei esse sinal. O sinal é de Jonas, né? O Pai mandou Jonas pregar em Nínive, mas Jonas fugiu, não queria pregar, que era até, né, através acho que o Satã não queria que ele pregasse, porque o nosso Pai queria que ele fosse lá pregar o arrependimento, que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, dos maus, das coisas erradas, das trevas que as pessoas estavam fazendo naquela cidade. Mas Jonas fugiu, mas quando as coisas vêm do Pai, quando ele manda, ninguém muda a história dele. Nós somos um grãozinho de areia, né? Só ele sabe por quê. Nós não podemos fazer nada, mas quando ele manda, nós temos que obedecer. Jonas não obedeceu, ele foi engolido por um grande peixe, mas foi vomitado. E foi lá e pregou a Nínive, pregou o arrependimento. E aí que o Messias fala, se nós não tiver o arrependimento, nós não vamos ter a salvação. Porque sem arrependimento nós não podemos mudar. Se arrepender porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores, somos falhos. Todos os dias quando eu vou orar para o meu Pai, eu sempre digo a Ele, eu dobro meu joelho e eu digo a Ele, Pai, me perdoa. Sou uma pecadora, sou falha aqui na terra. Mas me perdoa, Pai. Me perdoa. Tenha compaixão de mim. E quando passas umas horas assim, Pai me abençoa, sempre me abençoa. Sempre está me abençoando e me mostrando a verdade. E é isso, irmãos. Eu deixo, né, aqui para vocês, nesse estudo, né, do dízimo, uma oração que eu sempre gosto de levar, sempre quando eu leio a palavra, porque quando eu vou orar, irmãos, eu dobro meu joelho no meu quarto, eu abro a palavra. Primeiro eu falo com o Pai através da palavra, porque eu sei que a palavra Ele está. Porque nós que estamos na verdade, nós estamos na palavra certa. A Bíblia ela foi corrompida, mas tem a verdade. Pode ser mínimo da verdade, mas o Pai nos coloca nessa verdade. Porque nós estamos em espírito.
Nós não estamos na carne, nós estamos em espírito. Quando a gente está lendo ali, porque tudo que aconteceu nas Escrituras foi por permissão do Pai. Ele permitiu, porque ele sabia que existiam os filhos das trevas e os filhos da luz. Que um dia ia ter essa separação. Né? Que ele um dia, os seus filhos predestinados, desde a fundação do mundo, ele sabe quem é e sabe, né? Eu fico triste porque ontem eu fui, né, fazer uma mensagem, uma cunhada minha, mandei 2 mensagens, mas mensagens de dentro da palavra do Criador. E a palavra mesmo. E ela disse que não era mais para me mandar para ela. Porque ela estava dentro de uma igreja e ela acreditava naquilo e aquilo que ela queria acreditar. Eu fiquei triste, mas depois eu fui orar e o meu pai mesmo me acalentou meu coração. Porque muitos, né, serão cegos, surdos e mudos. Não ouvirão. Porque não vai ser nós que vamos convencer eles, sim o Pai. Assim como o Pai nos convenceu. Nós vamos levar a palavra, nós vamos falar a verdade, mas nós somos pecadores. Como que eles vão nos ouvir? Como que eles não vão nos ouvir? Mas o Pai vai nos usar aqui na terra. Né? Uns vão, aqueles que já são escolhidos, vão ouvir. Agora aqueles que não são, não vão ouvir. E nós vamos ser perseguidos, e a perseguição já começou aqui na terra. Eu já estou sendo perseguida. E não só pelas pessoas lá de fora, mas sim até pelos familiares. As pessoas da família vão te afrontar. E nós temos que ter muita calma. Nós temos que orar por eles. Nós temos que buscar nosso Criador. Buscar força nele. Sabedoria com ele. Porque o único que vai convencer é o Messias. A vinda dele para buscar os deixados para trás. Só ele vai convencer. Mais ninguém. E tudo vai vir à tona. A verdade do nome, né? A verdade de tudo que está acontecendo na terra vai vir à tona. As pessoas saberão a verdade. Vai ser uma pena porque muitas pessoas eu estou falando. A minha irmã mesma. Às vezes eu falo para ela, ela me afronta. Ela me manda mensagem falando as coisas. Eu falo o nome verdadeiro para ela, ela diz boa noite e bota o outro nome para mim afrontar. Mas daí eu sinto no meu coração, mas eu só tenho que orar por ela. Porque quem vai convencer não é eu, quem vai convencer é o Pai. E Ele sabe quem é os escolhidos. Nós não podemos mudar a história, porque cada um tem uma história, cada um tem uma vida. E nós não sabemos nada de ninguém. Quem sabe é o Pai. Só o Pai vai mudar cada um deles. Só o Pai vai escolher os que já estão escritos no livro da vida. Então agora, irmãos, eu já coloquei no meu coração. Vou falar 1, 2, terceira vez. A terceira vez, se não me ouvir, eu vou deixar. Pode ser filho, pode ser marido, pode ser irmão, pode ser qualquer pessoa. Vou deixar, porque se não ouviu, o que eu posso fazer? Dói muito, vai doer muito, muito, muito. Mas o que nós podemos fazer? Eles não querem a verdade. Eles querem viver a mentira. Eles adoraram mais a criatura do que o Criador. A criatura veio. Quando o nosso Messias veio, eles não aceitaram. Né? Cuspiram, mataram ele. Agora veio a criatura, né? A besta, o Deus de pedra que está lá no Rio de Janeiro, de braços abertos. Eles adoram, eles dizem que eles não adoram escultura. Mas o nome daquela escultura, qual é que é? A escultura está lá no Rio de Janeiro, de braço aberto. Quem é aquela escultura? Jesus Cristo. E eles adoram Jesus Cristo nas igrejas evangélicas. E eles adoram aquele Deus de pedra, ele está feito de pedra. Igual Moisés quando desceu do monte, todos estavam adorando a besta, o Deus feito de ouro lá, que é o mesmo de hoje. E eles não acordam para isso. Eles adoram. A Igreja Católica adora a escultura, e eles adoram o nome da escultura. E esse nome da escultura é a besta, irmãos. E eles não querem ouvir. Quando eles fossem dar conta,
Eles já estão lá no abismo, junto com todas aquelas igrejas, todos aqueles templos, caindo lá dentro do abismo, porque não ouviram a verdade. Meu coração sangra, irmãos. Meu coração sangra de ver meu irmão, minha mãe, meus filhos, meus irmãos aí. Sangra muito, irmãos. Mas a salvação individual, só o Pai que sabe. E ainda vem muita luta pela frente para nós. Enfrentar tudo que nós temos que enfrentar. Nós temos que levantar a cabeça e ser soldados, né? Soldados aqui na terra. Os escolhidos, os predestinados do Messias, os remanescentes deixados para trás. Os 144 mil, que reinarão 1000 anos com o nosso Pai. Que 1000 anos eu não sei se é um dia ou é 1000 anos mesmo, mas o nosso Pai sabe. Ele virá, Ele virá, Ele virá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido, e não deixeis cair tentação, mas nos livra, Pai, de todo mal. Nos livra, Pai, nos libertando de toda a cilada do Satã. Nos liberta, Pai, de todo inimigo, Pai. Nos liberta das trevas, nos colocando na Tua luz. Estamos na Tua luz, reinando contigo, meu irmão Messias. E o meu Pai celestial, nosso Pai maior, Criador do céu e da terra. Glorioso és Tu, Pai. Poderoso és Tu. Nos livra, Pai, de toda a maldade, de todo o mal dessa terra. Nos colocando na Tua presença com a Tua verdade. E a Tua única verdade. A Tua única verdade. Assim seja, assim seja.